Gustavo Maciel pergunta: saudações a Fragoso ao chat, o que é o poder? Imagino, né? O que é o poder para o marxismo e por que sua conquista é tão importante? Não tem como conquistar uma vida divina para todos os trabalhadores e a libertação dos povos oprimidos do mundo? Olha, companheiro, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu vou tentar responder de uma forma digna. Ah, tá. Não, perfeito, né? Eu vou tentar responder aqui com base no que eu entendi, né? Veja, a questão fundamental do marxismo é a questão do poder. Isso é uma questão importante, né? Por quê? Porque o marxismo ele surge, né, quanto à ideologia científica, a teoria científica do proletariado, né, na sua época de nascença, né, quando o proletariado iniciava a desenvolver suas lutas, né. A grande preocupação de Marx era desenvolver um núcleo científico dessa ideologia. Então, o núcleo científico do capital, o núcleo científico econômico, né, a lei do valor-trabalho, né, a explicação do porquê o proletariado é explorado cientificamente. Né. Para isso, teve que desenvolver uma concepção filosófica, que foi o que eu acabei de expor, né, no conceito científico do proletariado, de materialismo histórico-dialético. E, por sua vez, né, o que sucederia isso, né, as lutas do proletariado levariam ao socialismo científico. Né. Então, essa foi a preocupação dele. Em Lenin, o fundamental foi desenvolver uma estratégia, uma tática do proletariado. Né, basicamente, a estratégia tática da Revolução Proletária em geral e a estratégia tática da ditadura do proletariado em particular, como descreveu Stalin, né, particularmente na época do imperialismo. Isso foi o marxismo, marxismo-leninismo. Só que o maoísmo surge em outro contexto. O maoísmo surge numa época em que está havendo a restauração do capitalismo em todo o planeta, né, dos países capitalistas em todo o planeta. Então, né, quando o maoísmo surge, ele surge como questão fundamental o problema do poder. Né? Então, todas as contribuições, os aportes do maoísmo, eles são referentes à questão do poder. Como pode o proletariado conquistar o poder a si próprio? Né? Como pode o proletariado construir o seu poder na ditadura do proletariado? E como pode o proletariado manter o seu poder? Né? Sustentado em quê? Efetivamente, as respostas que o maoísmo dá é conquistar o poder através da guerra popular, então a guerra popular prolongada, sendo essa a forma, a concepção de poder do proletariado, não só uma estratégia, não só uma tática, mas a concepção de poder do proletariado, a guerra popular prolongada, né? Através de revoluções culturais proletárias, manter a luta de classes contra a burguesia nos países socialistas, né? Lutando para manter o seu poder, né, lutando para manter o socialismo, manter o poder do proletariado em cada país, certo? E poder esse sustentado numa luta, numa força armada dirigida pelo Partido Comunista, né, num partido militarizado. Então é disso que surge o maoísmo. Então o maoísmo ele é a questão fundamental do poder. A questão fundamental do poder é o maoísmo. A questão fundamental do maoísmo é o poder, né? Justamente essa questão, ou seja, de garantir que o poder continue nas mãos do proletariado mesmo após a vitória da Revolução Socialista através da Guerra Popular prolongada, né, através da Guerra Popular. Então, eu não sei se era isso que o companheiro queria saber, mas é isso, né, que garante que se possa atingir vida digna. O proletariado, os camponeses, é isso que permite que se avance nas contradições de proletariado e burguesia, é isso que permite que se supere a miséria, se supere o analfabetismo, se supere a carestia, né, que se avance numa melhora das condições de vida das massas, efetivamente na conquista e manutenção do poder pelo proletariado, né, através das suas relações de produção constantes, transformação e avançando cada vez mais na socialização da gestão, da produção, da administração das fábricas, e avançando, né, na melhora de vida das massas. Né, é a partir disso que o maoísmo traz, né, justamente resolvendo o problema do poder no marxismo, que era uma questão ainda pendente. Né, não sei se era isso que o companheiro queria que eu falasse, mas foi isso que eu entendi. João Lucas pergunta: Fragoso, o comunismo não é o fim da história no sentido de modo de produção? Não me parece fazer sentido ter modos infinitos, algo metafísico. Aqui a gente tem que recorrer a uma frase do Marx, né? Não é correto usar o termo fim da história. O Marx usa outro termo. O Marx descreve a nossa sociedade atual como a pré-história da humanidade. Veja isso. O que se chama de pré-história, geralmente, que na verdade que seria, em suma, o mundo primitivo, né, o mundo no qual o trabalho era livre. Então, basicamente, né, o que seria, né, o que se fala geralmente
da pré-história, aquele período que antecede o surgimento da escrita, que antecede a sedentarização do ser humano, o surgimento da agricultura, né? Na verdade, para Marx, a gente ainda vive a pré-história, né? E a pré-história é basicamente a sociedade de exploração, no qual o ser humano ainda não vive em abundância, na qual a maior parte das pessoas vive na miséria. Então, para Marx, né, atingir o modo de produção comunista seria, na verdade, o início da história, seria o fim da pré-história da humanidade e o início da história, certo? De uma história livre de exploração do homem pelo homem, né, livre de uma ordem de opressão, certo? Modos de produção surgiriam? Não me parece que seria o caso, certo? Revoluções surgirão, novas evoluções vão surgir, novas mudanças vão surgir, né, as contradições vão continuar se desenvolvendo infinitamente, né? Mas modos de produção, creio eu, né? O comunismo seria o último modo de produção da humanidade, na medida em que as relações de produção já seriam sem exploração, sem opressão, e que se desenvolveria a partir daí seria, né, mudanças quantitativas, talvez, né? Posso estar equivocado, mas o próprio presidente Mao sempre fala, né, que haveriam novas evoluções no comunismo, grandes transformações sociais, grandes lutas, mas nunca se falou de um novo modo de produção, né? Não seria o fim da história, né? Não colocaria nesse termo, seria na verdade, né, o início dessa história sem exploração, que a gente veria, né, com uma abundância de bens de consumo para a população, né, e uma vida de fato, né, como Marx colocava, né, de manhã trabalhar, de tarde pescar e de noite escrever poesia, né? Pedro Henrique pergunta, companheiro Fragoso, você acha que há intenções burguesas em ficar fazendo aqueles livrinhos pensadores Marx e também um academicismo gigantesco, no caso de a filosofia não sair da academia? Olha, tem duas questões aí, né? Primeiro que, claro que há uma intenção por trás, né? A gente tem tanto do proletariado de publicar e republicar os livros de Marx, né? Então a gente vê inúmeras editoras aí surgindo, aí publicando, republicando os textos de Marx e trazendo, né, de novo os textos de Marx ao lume, porque é um autor fundamental, né, um dos grandes chefes do proletariado e bastião, né, para compreender a luta pela superação da exploração do homem pelo homem, né, na nossa sociedade. Agora, evidentemente, que várias editoras, várias publicações, vários grupos publicam o Marx, não o Marx revolucionário, o Marx comunista, o Marx que pegou em armas, né, na Primavera dos Povos, mas sim um Marx castrado de qualquer pretensão revolucionária, um Marx acadêmico, né, um Marx que ficava dias e dias apenas lendo livros e sem se integrar com a luta de classes na prática, né, e evidentemente que publicar livros de Marx passando essa visão, tratando dessa forma descolada da prática, acaba por, efetivamente, contribuir para isso, né? Contribuir para esse tipo de castração do pensamento marxismo, de castração do caráter revolucionário do marxismo, né? Inclusive com prefácios que são verdadeiras aberrações da humanidade, né? Já li prefácios aí de certas editoras que buscavam tratar Marx como o Engels, né? Engels como um positivista que se opõe a Marx, né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Agora, de fato, né, é entender dessa forma, né? Entender que para a burguesia é interessante, em certas medidas, publicar um Marx de forma a distorcer sua obra, né? De forma a distorcer sua obra para alienar as massas e impedi-las que conheçam o Marx verdadeiramente revolucionário comunista que ele era, né? O Marx ficava o dia inteiro sentado escrevendo livro. Pô, assim, o Marx sacrificou sua própria saúde física, né? Ali naqueles anos de 1860, ele sacrificou completamente o seu corpo, a sua saúde física para desenvolver o capital. Ele sacrificou completamente o seu corpo para, de fato, botar a cabeça na leitura e escrever o Capital, certo? Mas isso não era descolado da luta de classe da realidade. Pô, o Marx pegou em armas, o Marx dirigiu a associação mais democrática da Prússia, na época da Primavera dos Povos, certo? Ele se dirigiu para a Prússia para defender a Revolução Armada, certo? Ele lutou na Liga dos Comunistas, lutou depois na Associação Internacional dos Trabalhadores, certo? Ele era profundamente integrado com as lutas do povo, das lutas de classes, certo? E se Marx teve que sacrificar o seu corpo, né, e se dedicar à leitura, ao trabalho intelectual, foi precisamente isso, certo? Foi precisamente por isso. O Marx não sacrificou só o próprio corpo, ele sacrificou a própria vida familiar, certo? 2 filhos de Marx morreram de fome, certo? Eles tinham uma vida precária, horrível, em termos de
condições de vida, né? Se não fosse o Engels, o Marx próprio teria morrido de fome. Tudo isso demonstra a grande abnegação que ele tinha. Ou você acha que ele gostou de ter que enterrar os filhos dele antes dele, né? O Marx era profundamente abnegado e sacrificou o seu próprio corpo, a sua própria vida, em função da luta de classes, em função do proletariado, né? Então, não deve ser visto como uma questão de academicismo, de trabalho unicamente intelectual. Foi a necessidade do contexto da época, certo? Desenvolver isso que cabia na época, esse contexto, mas nunca Marx foi, não possuía um caráter verdadeiramente revolucionário, verdadeiramente dirigente de luta armada, né, como buscam fazer parecer ser. Orsiflá pergunta: eu queria entender o conceito de social imperialismo. Por que a China não é só imperialista? Qual seria o caráter social? Isso aqui é importante, né? Eu ainda vou fazer uma live, talvez não até o final do ano. Talvez no final do ano faça, mas se eu não fizer agora vai ser em janeiro, né? Que vai ser uma discussão do porquê a China é social imperialista, né? Eu vou trazer um vídeo explicando, partindo da definição de Lenin, por que a China é social imperialista. Não vai ser o meu vídeo definitivo sobre a China imperialista, porque eu não chego a avançar ali para concepções mais avançadas do maoísmo, de imperialismo e tudo mais, mas eu parto ali da definição básica de Lenin sobre imperialismo e demonstro ali por que a China é imperialista. E qual que seria a diferença de imperialismo para social imperialismo? Veja, o termo social imperialismo foi cunhado por Lenin para descrever os revisionistas da Segunda Internacional, né? Por quê? Porque no meio de uma guerra imperialista, que estava indo se desenvolver ali com a Primeira Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, os integrantes da Segunda Internacional criaram teorias para justificar o apoio a um imperialismo ou ao outro, representando seus países de origem, né? Como se apoiar um país imperialista ou outro faria avançar a Revolução Mundial, como se existisse um imperialismo melhor ou pior, certo? Por exemplo, o apoio ao imperialismo alemão levado a cabo por Kautsky, né? E aí, o que o Lenin chamou? Ele chamou: vocês são sociais imperialistas. Por que sociais imperialistas? Né? Sociais imperialistas porque eram socialistas na teoria, então eram da Internacional Socialista, da Segunda Internacional, mas eram imperialistas na prática, defensores do imperialismo, apologistas do imperialismo, certo? Socialismo nas palavras, imperialismo na prática. O presidente Mao vai resgatar esse conceito para criticar a União Soviética. Posteriormente, a União Soviética, após a restauração capitalista, em 1956, né, vai resgatá-lo para criticar, né, e para mostrar o seu caráter. Por quê? Porque a União Soviética estava se convertendo em um país imperialista. Então, passava a exercer domínio político, econômico e cultural sobre os países sob seu bastão de mando, certo? Passava a exportar capitais, passava a exportar seus capitais monopolistas e explorar a mais-valia de países sob seu domínio, né? Passava a influir politicamente, né, invadindo, por exemplo, a Etiópia, invadindo países de África, ou invadindo os próprios países do leste europeu, como foi o caso da intervenção na Iugoslávia, e posteriormente, né, a intervenção no Afeganistão, né, passava a dominar politicamente esses países. Então o presidente Mao vai resgatar o conceito de Lenin para mostrar: vocês são socialistas nas palavras, mas imperialistas na prática. Não só apologistas do imperialismo, mas imperialistas mesmo. São dirigentes imperialistas, são burguesia imperialista. Era isso que a União Soviética se tornava. Com a China é a mesma coisa. Por que a China não é um imperialismo cru? É imperialista, mas a questão é que ela se declara socialista. Ela não se mostra como um país burguês. Ela não se mostra como um país capitalista. Ela se mostra abertamente como um país socialista, né? Mas é imperialista na prática. Imperialismo é capitalismo, né? O capitalismo é seu estágio mais avançado. Então, quando se usa o termo social imperialismo, na verdade se refere ao imperialismo, mas que se afirma como socialista. Estou lendo um livro de política econômica na União Soviética que trata dos modos de produção. Existe um livro mais novo que trata do mesmo tema, sem que ter o da China, mas busco uma nova, tipo desse século. O companheiro Braga, né, membro do canal, saudações aí, companheiro. Olha, companheiro, desse século eu vou ficar te devendo. Né? Eu não consigo imaginar agora um livro desse século que trata dessa forma. Mas assim, recomendação minha, tá? O melhor livro que você vai achar tratando sobre o problema dos modos de produção, sobre o desenvolvimento econômico histórico da sociedade, das relações de produção e das contradições que foram sendo travadas, não é o Manual de Economia Política da União Soviética. Não, inclusive, na época que esse manual foi lançado, se é o livro que você se refere, já era uma direção influenciada bastante pelo khrushchevismo, pelo revisionismo. O fundamental
que o companheiro deve buscar, né, e eu tenho esse livro em espanhol, esse livro existe em espanhol em PDF, né, é o livro Fundamentos de Economia Política, de Luiz Segal. Né, Luiz Segal era um economista soviético na época do socialismo, e é um livro antigo, evidentemente, né, um livro do século XX, mas ele é o melhor livro que existe para descrever, para explicar produção mercantil, dinheiro, modos de produção, as contradições da sociedade, como que o desenvolvimento de uma contradição leva a outra, as formas de expressão da mais-valia, de apropriação do produto social. O Luiz Segal é fundamental nisso, e o livro dele é Fundamentos da Economia Política, do Luiz Segal. Procurem aí que vocês acham em espanhol, e é o melhor livro de economia política que vocês podem ler, tá? Não é desse século, é mais antigo que o manual que provavelmente você está lendo da União Soviética, mas é o melhor livro que você pode estar tendo acesso aí, recomendo imensamente. E te garanto que mais atualizado, mesmo sendo do século passado, que aquele lá não há.